O projeto chama-se OL in Place, é sobre escolha, sobre os locais onde as pessoas são cuidadas no fim de vida e onde morrem, e é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. E era uma ideia que eu achava um pouco louca e difícil de convencer os financiadores normais de investigação, e que encaixava bem neste conceito do Conselho Europeu de investigação de alto risco, alto valor. Já tinha analisado muitos dados de mortalidade em vários países e sabia que a forma como os diferentes países classificam os locais onde as pessoas morrem, nomeadamente nos certificados de óbito, eram inconsistentes entre os países e incompletas, porque não apanhavam, não capturavam locais importantes, como por exemplo o serviço de urgências, as unidades de cuidados paliativos, morrer numa ambulância. Estes são locais que, ou num lar de idosos, são locais que em muitos países não eram capturados, e portanto pensamos em desenvolver trabalho para criar uma classificação internacional de locais de morte e testá-la em 4 países contrastantes: Portugal, Holanda, Estados Unidos e Uganda. Eu acho que pode nos dar informação mais importante, e informação, por um lado, estatística, não é? Se for adotada como nós esperamos, ambicionamos e estamos a trabalhar nesse sentido, por exemplo, na forma como é registado o local de morte nos certificados de óbito por médicos em muitos locais do mundo. E se isso acontecer, temos informação mais robusta, mais completa, que nos permite depois, com base nela, melhorar os cuidados que prestamos às pessoas em diferentes contextos. Mas também pode ser utilizada para clínicos na sua prática de rotina, nos hospitais e nas outras instituições de saúde, e na comunidade também, para perguntarem às pessoas as suas próprias preferências, registá-las e monitorizá-las ao longo do tempo, porque as pessoas podem perfeitamente mudar as suas preferências, e é importante saber se elas mudam, ajustar os cuidados nesse sentido. A nossa equipa é um ponto bastante forte deste projeto, porque de facto é muito interdisciplinar, além de internacional, porque envolve pessoas destes 4 países. Temos pessoas de enfermagem, medicina, psicologia, epidemiologia, economia da saúde, a bioética, a sociologia médica. Portanto, olhando para os dados, que já são diferentes, porque trabalhamos dados quantitativos, como as estatísticas de mortalidade, mas também qualitativos. Fazemos entrevistas com doentes e familiares, estamos a seguir 21 famílias de momento. Fazemos entrevistas com variadas pessoas relevantes para o tema, desde políticos, gestores na área da saúde, padres, agências funerárias. Temos uma abordagem bastante societal a este tema, e que eu acho que é uma mais-valia, porque de facto, cruzando perspectivas, temos uma melhor percepção da complexidade, mas também das implicações importantes para muitas pessoas, não é? Nós publicamos um artigo que foi bastante impactante a nível da academia, da investigação, mas também capturou, por exemplo, o interesse da OCDE, e que é a maior análise de tendências em termos de locais de morte a nível internacional. Desvendamos que houve um impacto da pandemia por Covid-19 na maior parte dos países, com um aumento da percentagem de pessoas que morreu em casa, e que tem implicações, obviamente, para a forma como são organizados os cuidados. Sobretudo, chama a atenção para a importância de desenvolver mais apoio na comunidade para estes doentes e para estas famílias. Estamos agora, de momento, a seguir um grupo pequeno de famílias, mas bastante intenso ao longo do tempo, à medida que eles se aproximam da morte, e são doentes adultos e crianças também. Estamos a colaborar de forma muito próxima aqui com o Hospital da ULS de Coimbra, com as equipas de cuidados paliativos pediátricas e de adultos. Também estamos a fazer um trabalho muito interessante de análise de políticas nestes 4 países, nos últimos anos, a perceber como é que, em termos políticos, esta questão dos locais de fim de vida têm sido abordados, que medidas é que têm sido adotadas pelos governos e o impacto dessas medidas. E neste momento estamos a planear fazer um inquérito a pessoas enlutadas, também nos 4 países, para perceber como é que foi o último mês de vida da pessoa que faleceu.